A Rosa vai descobrir todas as armações de Jax e vai resolver tomar uma atitude. A Rosa vai prejudicar o Jax de tal maneira. Mas antes disso, a Rosa vai acabar tendo um agravamento na sua doença. E ela vai surtar e vai jogar um objeto em Samuel. Quer entender melhor essa história? Sugiro que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e acionem a notificação para receber a notícia. Bom, a Rosa ficou extremamente decepcionada após o Samuel mostrar no quarto de Rosa uma câmera. O Samuel disse que quem colocou essa câmera lá foi o Jax. A Rosa fica muito magoada quando percebe o que o filho fez. A princípio, o Samuel vai confrontar o Jax e ele meio ali que tenta se justificar do que ele fez. Porém, a Tânia acaba desmascarando o Jax e conta que o Jax fez isso para interditar a Rosa. Quem descobriu que essa câmera estava dentro do quarto de Rosa foi a Leona, que sofreu as consequências por causa disso. Ela foi demitida, acusada de roubo após uma armação de Jax. Uma história bem longa que depois eu conto em um próximo vídeo. Ou se você achar melhor, você encontra aí no nosso canal. Bom, continuando aqui, as coisas começam a se complicar, porque Rosa ela percebe que Jax está querendo interditá-la e está só esperando um deslize dela para isso acontecer. Rosa temendo que alguma coisa possa acontecer e que Jax se apodere de tudo que é dela, ela resolve tomar uma atitude. Ela resolve ir até o médico, conseguir um atestado comprovando que ela tem capacidade o suficiente para tomar suas próprias decisões. Bom, chegou o dia de Rosa ir até o médico. E Samuel vai até o quarto para conversar com Rosa. Nesse momento, a Rosa está olhando para o nada e se refere a Joseph, o seu primeiro marido. E aí Rosa começa uma discussão com Joseph, o marido dela que está morto. O Samuel fala para Rosa: Vó, é Samuel, seu neto. E aí a Rosa, ainda vivendo ao lado de Joseph, nos anos 60, ela começa a dizer: mentiroso, mentiroso, você não quer ir trabalhar, enfim. Aí ela pega o objeto e rumo em Samuel. De volta ao presente, a Rosa se depara com Samuel na sua frente. E ela pergunta: quem é você? Aí o Samuel diz: sou eu, vó, o seu neto. Aí a Rosa diz: mas eu não tenho neto. Sai daqui, eu não conheço você. Tal. E aí nesse momento a Filipa entra no quarto, né? A Filipa entra no quarto e aí a Rosa reconhece a Filipa. A Rosa diz: Filipa, quem é esse homem que está aqui no meu quarto? Quem é ele? Nesse momento, Filipa tenta contornar a situação, dizendo que o Samuel é um amigo dela que veio fazer uma brincadeira com Rosa. Aí Rosa diz que está aliviada, fica muito feliz, sabe que é conhecido de Filipa. Ela reconhece Filipa, mas não reconhece o Samuel. Depois de um tempo, a Rosa ela acaba lembrando de Samuel. Aí ela fala assim: Samuel, a gente tem médico para ir. Aí o Samuel fala: vó, você sabe quem eu sou? Você lembra quem eu sou? Eu sou seu neto. Aí Rosa diz: claro que eu lembro, Samuel. Claro que eu lembro. Que pergunta besta. E aí o Samuel abraça a Rosa com muita ternura e fica aliviado que a avó conseguiu lembrar dele. Bom, e aí o Samuel diz: vó, o médico foi marcado há 1 hora atrás. A gente perdeu o médico. E aí Rosa diz: o que eu fiz dessa vez? E aí a Filipa, ela havia descido, deixado o Samuel conversando com a Rosa, porque o Jax
estavam rondando para saber o que estava acontecendo com Rosa, né? Claro que o Jax está querendo interditar a Rosa e ele quer saber como é que tá a Rosa. E aí a Filipa desce para avisar o Jax e ela diz para Jax que a Rosa tá dormindo. É aí que o Jax vai pro trabalho. Logo em seguida, a Filipa volta pro quarto e diz que o Jax já foi embora. Mas o Samuel deixa muito bem claro para Rosa que o médico já foi marcado há 1 hora atrás e elas perderam o médico, enfim. Aí a Rosa fala, né? O que eu fiz dessa vez, Samuel? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí o Samuel diz pra Rosa. Aí a Filipa fala assim: nada que não tenha sido pior do que eu já fiz. Aí ela dá risada e tal. É uma situação assim bem delicada, né? Mas a Rosa ela consegue saber o diagnóstico dela. Ela descobre que ela tem Alzheimer e ela consegue, com os advogados dela e os médicos, atestar que ela tem sanidade suficiente para decidir quem vai ser o seu curador, que seria o seu cuidador, e queria mandar em tudo que é dela. E ela deixou 50% das ações da Boate para Sofia, já que na partida do bem de Abel, Sofia não ficou com nada e ela não queria deixar Sofia desamparada. Então ela deixou 50% da Boate para Sofia, ou melhor, da sua parte, né? Porque a Boate foi dividida entre a Abel, Jax, Samuel, Davi e Ala. Quando o Abel morreu, as ações de Abel foram herdadas por Davi, Samuel e Alan. O Abel também já tinha feito isso em vida. Como a Sofia foi tirada o nome de Abel foi tirado de Sofia, a Sofia ficou sem nada. E aí a Rosa queria reverter essa situação. Eu acho uma enrolação muito grande na trama, né? Estamos chegando num capítulo 100 e ainda a trama não desenrolou o diagnóstico de Rosa. E ela tem esses episódios de desorientação desde o início da novela. Então, para uma família que é bem estruturada como a família Boaz, não tem sentido a Rosa até agora não ter um diagnóstico preciso, até mesmo para ter um tratamento adequado. Tipo assim, não faz sentido, sabe? Parece que tá tendo enrolação para não não revelar o diagnóstico de Rosa, ou seja, criando um suspense que não condiz com a realidade, né? Então, no capítulo 100, até agora a Rosa não foi diagnosticada com Alzheimer. A gente já sabe, mas a trama não deu o diagnóstico para Rosa, enfim. É complicado, né? Comente, tchau, tchau, até o próximo vídeo.